Olá, amigos, amigas, aposentados, aposentadas, sócios do Sindinab, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Estamos aqui novamente para falar um pouco de economia e hoje nós vamos falar dar uma notícia positiva, né? Mesmo que a gente sinta de longe ou indiretamente esses dados que eu vou passar para vocês, mas é uma coisa que de fato está acontecendo na economia do país e que está beneficiando as pessoas, né? Infelizmente, esse tipo de informação que a gente vai dar para vocês aqui, vai passar para vocês, ele não é tão festejado, eu não sei porquê, na mídia, né? Pelo menos não com a mesma ênfase, né? Com o mesmo estardalhaço, vamos dizer assim, como outras notícias são veiculadas, né? Mesmo no setor da economia, né? A gente vê falar muito no aumento da inflação, no aumento da inflação, da inflação e dos preços dos alimentos. A gente vê falar agora, ultimamente, muito no escândalo do INSS, desse desvio das contribuições dos aposentados. A gente vê falar em déficit fiscal, ou seja, uma série de notícias que não são notícias boas, mas a gente sabe que também notícia boa, fatos bons, às vezes não são notícias, né? Então, a imprensa veicula essas coisas que parece que tudo está dando errado, mas não é essa a realidade, né? Então, o que a gente vai falar aqui hoje e informar a vocês que estão nos assistindo é sobre a redução da desigualdade econômica que está existir no país. Quer dizer, o país está caminhando, né, no sentido de promover um crescimento econômico. A gente vê que o Brasil está crescendo, né? O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresce, né? E esse crescimento, de certa forma, né, nesse governo, ele está sendo distribuído, né, para a população, ou seja, não está sendo um crescimento somente concentrador de renda, ou seja, a economia cresce e poucos se beneficiam, né, e a maioria da população não. Está, de fato, ocorrendo uma certa distribuição de renda, né, o que não é comum no Brasil, como a gente sabe. O Brasil é de um país de maior desigualdade social e econômica que existe no mundo, mas, enfim, nós estamos caminhando, né, para um crescimento com um mínimo de distribuição de renda. E isso é um fato positivo, e as estatísticas, não só do governo, as estatísticas de outros institutos não ligados ao governo estão revelando, né? Esse crescimento econômico que vem junto com uma certa distribuição de renda tem causas, né? E a gente pode aqui, e eu vou relatar para vocês as causas que fazem com que, de fato, esse crescimento seja, de certa forma, distribuído entre essa população, tá? Então, a primeira causa está relacionada ao salário mínimo. A retomada da política de recuperação e valorização do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo reajustado pela inflação mais o crescimento da economia, é uma das causas principais do aumento da renda das pessoas que estão lá na base da pirâmide, aqueles que têm menor poder aquisitivo, aqueles que recebem o salário mínimo, né? Então, esse incremento do salário mínimo com aumento real é um dado positivo, e isso foi retomado com o governo Lula agora, né? Porque no governo do Temer e do Bolsonaro isso não existiu. Então, isso foi retomado agora e, portanto, é um fator de distribuição de renda. Então, se o Brasil cresce, o salário mínimo cresce, e parte do crescimento do salário mínimo é devido ao crescimento da economia brasileira, né? E esse salário mínimo, ele serve não só para os trabalhadores, o aumento do salário mínimo não serve não só para os trabalhadores
que estão com carteira assinada, mas ela é referência também para os trabalhadores do setor informal, daqueles que infelizmente ainda não têm carteira assinada, e é um contingente muito grande da força de trabalho brasileira. Então, o aumento real do salário mínimo ele repercute em toda a economia, aumenta o poder aquisitivo desses trabalhadores, né? E o que reflete numa melhor condição de vida deles, né? E o aumento do salário mínimo, como nós sabemos, né, nós aposentados sabemos, impacta também positivamente os benefícios pagos pelo INSS, né? As aposentadorias, as pensões, os benefícios continuados, né, de proteção continuada, BPC, enfim. Todas essas remunerações, elas são... têm seus valores elevados em termos reais, né? Com o aumento do salário mínimo, ou seja, o aumento do salário mínimo, essa política de aumento real do salário mínimo, beneficia as pessoas de mais baixa renda e, portanto, diminui um pouco, né, a desigualdade de renda que existe no país, né? E é evidente que esse crescimento da economia proporciona, de outro lado, não só o aumento do salário mínimo, mas proporciona também o aumento do emprego. A gente sabe que o desemprego no Brasil está batendo recordes de baixa, é das menores taxas de desemprego que existem na série histórica de levantamento desse dado, e, portanto, o desemprego está muito baixo, ou seja, tem mais gente trabalhando, mais gente recebendo salário, né? Mais gente consumindo. Portanto, né, a massa salarial aumentou, a renda aumentou e o país prospera. Isso ajuda a diminuir também a desigualdade, né? Outra coisa importante, outro programa importante que existe é o Bolsa Família. Bolsa Família, ele se consolidou, aumentou o pagamento, né, que se faz do Bolsa Família, né? E esse programa tem ajudado muito as pessoas a aumentarem a renda. E outro dado importante, existe o Bolsa Família o governo introduziu na regra do Bolsa Família um item que chama regra de proteção. O que é a regra de proteção? Que as pessoas que aumentam a renda porque recebem a Bolsa Família e aumentam a renda porque arrumou um emprego formal ou informal, eles não são desligados do Bolsa Família imediatamente. Porque muita gente não ia procurar emprego com medo de que, se arranjasse emprego, perdesse o Bolsa Família. O que o governo fez? Não, você continua no programa, vai trabalhar, e sua renda aumentar a um certo limite, aí sim a gente desliga você do programa. Mas você, por enquanto, você fica no programa. Isso fez com que as pessoas fossem ao mercado de trabalho, arrumassem emprego, aumentassem sua renda, sem perder imediatamente os benefícios do Bolsa Família. Isso é um aumento de renda, isso é um aumento, uma diminuição da desigualdade no país, né? Os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social revelam que 75% das vagas de trabalho formal no Brasil todo foram preenchidas por pessoas que recebem Bolsa Família e que daqui a pouco não vão precisar receber mais porque estão agora empregadas. Empregada por quê? Porque o país está crescendo e está distribuindo renda. Quando se cresce em distribuir renda, se fortalece o mercado interno, as pessoas compram mais, se produz mais e se gera mais emprego, né? E por isso que o desemprego está baixo, né? O Brasil está crescendo com distribuição de renda e aumento do emprego no mercado de trabalho, né? Então, essa redução, como eu estava falando, da desigualdade, vem acompanhado de um crescimento econômico, né? O rendimento da população. Portanto, a gente pode considerar que o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, o crescimento da economia, ele vem acompanhado, dessa vez, com um mínimo de distribuição de renda. Não o que aconteceu, lembra do milagre brasileiro, que precisamos primeiro fazer crescer o bolo para depois distribuir? Não. O que se está fazendo agora, assim, o bolo está crescendo, mas na medida que ele cresce, nós já estamos distribuindo. Isso é uma grande diferença, né?
que a gente está assistindo. Agora, você pode falar, bom, mas isso ainda não fez com que as pessoas definitivamente tenham uma vida de bem-estar como merece. Não, nós sabemos que não temos ainda. Mas, pelo menos, estamos caminhando para esse. Já tem alguma coisa no horizonte que antes não tinha, de crescer e distribuir renda. Hoje estamos crescendo com o mínimo de distribuição de renda. Tem coisas que atrapalham? Sim, tem coisas que atrapalham. A inflação ainda está alta, ela vai se reduzir, mas ainda está alta. Os alimentos ainda não estão nos preços que a gente precisa, necessita para ter uma boa alimentação e para ter uma qualidade de vida também melhor por causa da alimentação. Mas essas coisas também não estão disparando, né? Elas estão crescendo ainda a uma taxa menor. E a gente espera que essas questões, por causa de safra, seca, enchente e problemas de produção de alimento, eles sejam no médio prazo resolvidos. Aí sim, a população vai sentir que realmente está havendo uma redução de desigualdade de renda no país. Bom, era isso que a gente tinha que falar para vocês hoje e esperamos que isso continue no futuro, nos anos vindouros, que venha administrações públicas que continue com esse programa, com o crescimento do país e tendo no horizonte uma coisa muito importante, que é a redução da desigualdade econômica num país onde as desigualdades são muito altas. Tá? Obrigado, até a próxima.